Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco sobre o MXRF11, é um fundo de investimento imobiliário que faz parte aqui da carteira de investimentos do canal e que no ano de 2023 conseguiu pagar excelentes rendimentos para os seus cotistas. E a questão agora fica se no ano de 2024 o fundo também vai conseguir realizar boas remunerações aos seus investidores. E justamente sobre isso a gente vai comentar um pouco aqui no vídeo de hoje. E sobre a carteira do canal, atualmente a gente tem aí 180 cotas MXRF11 a um peso de R$ 9,99. É um fundo que tem um peso aí de 7% na carteira do canal. Eu particularmente gosto bastante desse fundo, tenho há bastante tempo, mas eu prefiro comprar quando o preço estiver um pouco mais embaixo. Nesse momento está um pouquinho esticado, mas eu sigo acompanhando. E caso você tenha interesse em acompanhar essa carteira de investimentos, vou deixar um card aqui em cima do vídeo que mostra o último aporte que eu fiz aqui na carteira. Lembrando que todos os vídeos estão aqui no YouTube. Eu já peço também que você deixe o seu gostei no vídeo, pois vai ajudar o vídeo a chegar a investidores que possam ter interesse nesse tipo de conteúdo. Bom, sem mais enrolação, primeiramente eu peguei aqui a cotação do MXRF11, está sendo negociado nesse momento por R$ 10,48, olhando como essa cota performou em um período de um ano. Percebemos que teve um grande momento de alta, que o fundo realmente chegou a ultrapassar os R$ 11, passou por um breve momento de correção e agora está nesse zigue-zague, sobe, desce, e nesse momento está aí um pouquinho abaixo dos R$ 10,50. Nesse momento também o MXRF11 está com um dividend yield de mais ou menos 13% e um P sobre VP de 1,06, ou seja, no geral está realizando boas distribuições de dividendos, mantendo aí uma rentabilidade acima de 1% ao mês, e o P sobre VP ainda está abaixo do nosso teto, que é de 1,1. Isso tudo indica que nesse momento ainda assim esse fundo está num patamar de preço que podemos dizer que ainda é interessante, considerando que o valor patrimonial da cota nesse momento é de R$ 9,93, caiu um pouco aí nos últimos meses, mas ainda está tudo sob controle, e é um fundo também que tem um patrimônio líquido de mais ou menos 2 bilhões e 850 milhões de reais. Sobre os resultados que o fundo apresentou no ano de 2023, a gente já tem aqui o resultado consolidado do período. As receitas chegaram a praticamente 367 milhões, as despesas chegaram a mais ou menos 35 milhões, com isso temos um resultado de 331 milhões e 400 mil reais. Se a gente equiparar esse resultado com o patrimônio líquido do fundo, a gente percebe que o ROI realmente foi muito bom e o fundo está mantendo um retorno bem aceitável. Praticamente todo esse resultado foi distribuído de dividendos aos seus cotistas e com isso a gente teve uma distribuição média de mais ou menos 11, 12 centavos nesse ano de 2023, ou seja, quem conseguiu comprar essa cota do MXRF11 abaixo de R$ 11 está conseguindo aí uma rentabilidade de mais de 1% ao mês, e isso tudo é muito bom, ainda mais considerando que a taxa de juros está baixando, a CDI está baixando, né? E isso vai diminuir ainda mais o retorno da renda fixa. Naturalmente, o interesse pela bolsa de valores e fundos imobiliários tendem a aumentar nesses períodos. E fazendo uma comparação do valor patrimonial da cota e do valor de mercado da cota, a gente percebe que, no geral, o valor patrimonial da cota nos últimos anos se manteve aí bem estável, teve um aumento aí durante os anos de 2018 e 2019, agora caiu um pouquinho nesse finalzinho de 2023 e início de 2024, mas não tem tanta variação assim. O que realmente tem variação é o valor de mercado, que é o preço, a cotação, né? Nesse momento está em mais ou menos R$ 10,50, já esteve sendo negociado bem acima de R$ 12 e já esteve também bem abaixo de 10, foi o momento que a gente aproveitou para comprar mais. Agora houve o descasamento dessas duas linhas e o preço de mercado está um pouco acima do valor patrimonial. Quando essas linhas estão mais próximas, ou até mesmo o valor patrimonial da cota está acima do valor do mercado, eu entendo que esse fundo realmente está num preço interessante. Esse descasamento nesse momento é justamente porque o fundo está garantindo excelentes rendimentos aos cotistas, mas na minha visão ainda está no patamar interessante. Sobre a carteira de investimentos atual do MXRF11,
Basicamente, um fundo de investimento imobiliário pode investir em qualquer ativo dentro do setor imobiliário e hoje o que predomina aí nos investimentos são os certificados de recebíveis imobiliários que têm um peso de 73% na carteira, seguido dos fundos de investimentos imobiliários, ou seja, é um fundo que também tem outros fundos na carteira, que tem um peso aí de 13%, as permutas têm um peso aí de mais ou menos 9% e o caixa nesse momento é de mais ou menos 5%. Falando um pouquinho aí do que os cotistas realmente gostam, que são os dividendos ou os rendimentos. No ano de 2023, a distribuição de rendimento foi recorde aqui no MXRF11, onde o fundo garantiu cerca de R$ 1,38 por cota. Foi uma excelente distribuição, muito acima do que o fundo distribuiu nos anos anteriores. A tendência realmente é de crescimento, se a gente traçar uma média. Para o ano de 2024, eu sinceramente acredito que o rendimento deva diminuir um pouco, pelo menos considerando a situação do mercado atualmente, mas ainda assim deva ser algo bem interessante, acima do R$ 1 por cota. Isso já garante um dividend yield praticamente acima de 12%. Na minha visão ainda, o MXRF11 deve entregar bons resultados nesse ano de 2024, pelo menos minha expectativa é essa. Mas lembre sempre, esse vídeo não é nenhum tipo de recomendação, tem apenas fins educativos e informativos. Bom, historicamente é um fundo que realmente vem entregando bons retornos aos seus cotistas. Se a gente pegar aqui a rentabilidade média dos últimos 10 anos do MXRF11 e comparar, por exemplo, com a CDI e com o IPCA mais 6, o investimento foi no MXRF11, onde o IPCA mais 6 ficou um pouquinho embaixo e a CDI ficou mais embaixo ainda. E na minha visão, quem aproveitou os bons momentos para comprar, que é naqueles momentos em que o preço está em baixa, com certeza essa linha deve ficar bem mais acima, até porque o que realmente varia é os efeitos do mercado. O preço sobe e desce todo dia e aproveitar para comprar na baixa sempre se mostrou ser um bom negócio olhando o histórico do fundo. E por fim, temos aqueles 3 pontos que a gente sempre analisa quando vai abrir aí o relatório de um fundo de investimento imobiliário. O primeiro é a diversificação. Desde que eu iniciei o estudo do MXRF11, ele sempre foi um fundo de investimento imobiliário que teve uma boa diversificação de ativos, não está nada muito concentrado, isso diversifica bastante o risco, é um fator de segurança importantíssimo. Esse ponto o fundo atende tranquilamente. O P sobre VP a gente tem um teto que é de 1,1, se está acima de 1,1 a gente entende que realmente o preço está esticado. Porém, nesse momento, o P sobre VP é de 1,06, ou seja, está abaixo de 1,1. Então, nesse momento, eu entendo que ainda assim esse fundo está num patamar de preço interessante. E a rentabilidade, a gente está com um dividend yield de mais de 13% nos últimos 12 meses. Considerando o preço atual da cota, eu acredito que em 2024 o fundo pode sim conseguir um dividend yield de 11, 12% tranquilamente. É um fundo que vem entregando bons resultados e a tendência é que isso continue se mantendo para esse próximo ano. Bom, pessoal, espero que tenham gostado desse pequeno vídeo que eu fiz aqui sobre o MXRF11. Demonstrei basicamente a situação atual do fundo e a expectativa para o ano de 2024. É um fundo que eu tenho aqui na carteira. Tenho mais algumas cotas aí que eu comprei das últimas subscrições. Se o preço cair, pretendo comprar mais. Particularmente gosto bastante. E é sempre bom também receber os rendimentos mensais do fundo que estão sendo aí muito bons na minha visão. Agradeço novamente a todos que tenham assistido, um forte abraço e até o próximo vídeo.